Bem-vindos ao canal Matheus Costa. Antes de iniciar o vídeo já vai deixando o seu like. A casa de Libra é a sétima das 12 casas do zodíaco de ouro, o coração do santuário e uma fortaleza de proteção em torno do palácio do grande mestre do templo de Atena. Tem como guardião o atual cavaleiro de ouro da constelação de Libra. Vamos ao ranking dos cavaleiros de Libra. Quarto lugar, Genbu. Ômega. Genbu é louvado como um dos mais poderosos cavaleiros de ouro de sua época. Mesmo antes de seu aprimoramento devido ao seu fraco desempenho em seus treinos na infância, o mestre ancião notou quão grande era seu potencial e por essa razão o selecionou como seu discípulo. O que em última análise, as esperanças do mestre ancião foram provadas ser corretas, pois sob a sua tutela, as habilidades de Genbu aumentaram tão drasticamente ao ponto em que ele se tornou um espelho à imagem de seu discípulo mais velho em seu auge. Mesmo Seiya, dito como o mais poderoso cavaleiro do século XXI, elogiou suas habilidades e o considerava o segundo em comando do exército de Atena durante sua ausência. Até Medea não ousou enfrentá-lo diretamente, apesar da vantagem de ter dois dos mais poderosos cavaleiros de ouro como aliados, temendo que o libriano pudesse arruinar seus planos futuramente. Entretanto, por sua própria admissão, Genbu admitiu que não é mais poderoso que Shiryu ou mesmo seu velho mestre, aludindo que ambos estavam muito à sua frente. No entanto, ainda assim o poder de Genbu é tão avassalador que ele foi capaz de superar e vencer sozinho Tokusada de Aquário, derrotar vários marcianos rasos em desvantagem numérica e impedir a destruição do santuário que seria causada pelo ataque devastador de Medea. Já na Guerra Santa contra Palas, durante sua batalha contra o Parasito secundário Aegir, este foi inicialmente superado pela força do Libriano e mesmo depois estando possuindo a espada da destruição enviada pelo Parasito primário Hyperion, ainda empatou com ele devido sua proeza. No geral, para Aegir derrotar Genbu lhe custou a danificação na grande espada de seu mestre, algo que o Parasito não acreditou que alguém poderia ser capaz de fazer logo após ter sido mortalmente ferido. Curiosidade. Diferente dos demais cavaleiros de Libra conhecidos, Genbu era capaz de distorcer o espaço-tempo à vontade, podendo se teletransportar ou se mover para outras dimensões, incluindo aquelas em que é difícil de localizar como confins do tempo. Seu domínio sobre essa área era tal que mesmo Tokusada ficou abismado que Genbu era capaz de superá-lo. O Libriano também demonstrou essa habilidade as combinando com as armas de Libra, podendo assim teleportá-las junto às armas caso corram perigo em uma batalha. Terceiro lugar, Shiryu. Ômega. Shiryu é aclamado como um dos mais poderosos cavaleiros de Atena que já existiu, bem como um dos mais poderosos cavaleiros de ouro de sua época. Sendo muito respeitado por seu poder, que de tão grande lhe rendeu o título de cavaleiro lendário por seus feitos no final do século XX. Mesmo seu colega e sucessor, Genbu, admitiu abertamente sua inferioridade se comparado com Shiryu e chegou a aludir que o poder de seu amigo chegou ao mesmo patamar que do mestre ancião. Um testamento ao poder de Shiryu no século XXI era sua capacidade de enfrentar os reis celestiais de Marte, Baco e, posteriormente, Rômulo, sozinho. Já durante a Guerra Santa contra Palas, com seus sentidos recuperados, ele fora capaz de vencer centenas de Parasites rasos sem utilizar uma armadura com facilidade e ao trajar sua armadura de Libra novamente, Shiryu conseguiu enfrentar de frente o Parasito secundário Rhea e matá-lo ao lutar com seu poder total, bem como mais tarde oprimiu temporariamente Hyperion, tido como o segundo mais forte dos Parasitos primários, novamente sozinho. Segundo lugar, Doku. Doku é reverenciado como um dos cavaleiros de Atena mais poderosos da história do santuário. Seu talento e proezas são datadas desde jovem, tendo sido capaz, ao lado de Xion de Ares, de sobreviver a todo o percurso da Guerra Santa de sua geração contra Hades, apesar de ambos serem inexperientes como cavaleiros de ouro. O próprio Xion louvou o poder de Doku em termos destrutivos como igual ao seu no auge de sua juventude e glória, embora depois admitira que ela poderia vencê-lo de uma vez se realmente quisesse isso. Isso é ainda mais reforçado com o fato de Doku ter sido capaz em mais de uma ocasião ter dominado e vencido outros guerreiros sem precisar usar sua armadura. No século XX, mesmo em seu estado envelhecido avançado, Doku era venerado como uma lenda viva acima do falso grande mestre e renomado como o cavaleiro mais forte dessa era. Até mesmo Saga de Gêmeos, apesar de ser igualmente visto como o mais forte cavaleiro de sua geração, ter matado Xion, na velhice,
e tomado seu lugar como líder do santuário, evitou confrontar Doku diretamente, temendo ser tanto derrotado como desmascarado. De fato, seu poder na velhice ainda era tão imenso que em seu confronto contra Xion durante a nova Guerra Santa contra o Imperador dos Mortos, ele fora capaz até de feri-lo superficialmente, embora em última análise, acabou sendo dominado e oprimido pelo Ariano em virtude de sua juventude restaurada. Uma vez que o Libriano decide lutar com seu verdadeiro poder, ele afirma que Xion não poderia derrotá-lo, sendo que ao se enfrentarem seriamente, desencadearam o início de uma guerra de 1000 dias, cuja energia liberada quase destruiu a casa de Ares e ainda terminou sem um vencedor do confronto. Primeiro lugar, Itia. Itia foi um lendário cavaleiro de ouro de Libra que era considerado o mais nobre e poderoso guerreiro de Atena durante as Guerras Santas do século XIII. Graças a essas qualidades ele seria promovido ao posto de grande mestre do santuário, passando a governá-lo pelos séculos seguintes, direcionando seus esforços para a educação de uma nova geração de cavaleiros que fosse capaz de alcançar seu sonho de um mundo ideal. Entretanto, ao perceber sua vida chegando ao fim, Itia acabou desiludindo-se com a maldade inerente aos corações humanos e concluiu que alcançar sua meta seria impossível caso a humanidade não superasse sua própria natureza falha. Tais pensamentos o levaram a trair Atena e se aliar-se com Hades no século XVI, após ser seduzido pelos deuses gêmeos Thanatos e Hipnos. Itia então orquestrou sua própria morte de forma que fosse revivido posteriormente com sua juventude restaurada. Entretanto, ele acabou vendo seus planos serem frustrados e sendo deposto de sua posição como grande mestre devido à sua traição, antes de morrer pela segunda vez. Segundo Creste de Aquário, Itia foi o mais poderoso dos cavaleiros de Atena no século XIII, sendo considerado pelos demais habitantes do santuário da época como o ocupante ideal para o cargo de grande mestre, uma vez que seu amor pela harmonia e igualdade era incomparável. Mesmo antes de assumir o posto de líder do santuário, ele foi creditado como a força central que garantiu a vitória de Atena durante a Guerra Santa contra Hades em sua geração e, junto de Creste, foram os únicos a sobreviverem a exemplo do que ocorreria nas guerras posteriores. Já no século XVI, durante a conspiração das fadas, foi dito que a proeza de Itia, mesmo em idade avançada, não poderia ser enfrentada por alguém despreparado uma vez que seu poder ainda era visto como lendário entre os habitantes do santuário. Sage de Câncer chegou a especular que caso a armadura de Libra e suas armas caíssem em mãos inimigas, isso poderia alterar o rumo da nova Guerra Santa da época drasticamente. Após o seu regresso da morte e restaurar seus poderes plenamente, ele foi capaz de enfrentar com facilidade seus discípulos Sage e Hakurei de Altar, tendo sido apenas derrotado quando os irmãos o distraíram tempo suficiente para que o depusessem de seu posto de grande mestre de forma que as chamas sagradas de Altar pudessem enfim expurgá-lo. Curiosidade. Tendo sido grande mestre do santuário por mais de 250 anos, Itia detinha o conhecimento e funcionamento de inúmeras técnicas e é presumido que possuía o conhecimento para despertar a armadura de Atena. Seu título também lhe proporcionou imunidade às chamas sagradas de Altar, sendo que poderia fazê-la se voltar contra seu usuário.